Há uma famosa paródia do Miguel Esteves Cardoso, quando se falava do Miguel Torga ser candidato, enfim, não candidatos prometidos, mas enfim, há propostas. Falava-se do Torga estar proposto para o Nobel e o Miguel Esteves Cardoso, que aparentemente não gostava muito do Torga, escreveu uma crónica em que dizia que tinha de ler o Torga em sueco e citava umas passagens, que acho que era sueco, inventado por ele, e dizia realmente isto é muito bom em sueco, é muito bom. E é um bocado este efeito da tradução. Parece-me. Muito obrigado, não sabia que ia ser assim deste momento e agradeço não só a tradução como esta leitura aqui. E talvez seja bom termos começado com uma leitura, não especificamente com esta leitura, mas com uma leitura e com uma tradução, porque, como diz o Zé Eduardo Agualusa no prefácio do livro, as pessoas tendem a falar, quando falam do livro e da literatura portuguesa, neste caso portuguesa, mas o mesmo vale para as outras literaturas, mas quando falam de uma internacionalização de uma literatura, e todos nós sabemos como nós somos completamente dependentes da internacionalização para valorizarmos as nossas coisas. Tem um caso extraordinário que se passou não na literatura, mas no cinema, que foi o Amor de Perdição, a versão do Manuel de Oliveira, que passou na televisão na altura e que teve críticas arrasadoras, e depois estreou em cinema no estrangeiro, onde teve muito boas críticas, e depois estreou em cinema em Portugal, onde teve boas críticas. As pessoas que não tinham gostado antes viram como é que estava a temperatura da água internacional. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que lembramos todas as pessoas, e bem, dos autores, dos editores, dos académicos, dos críticos, tudo isso, mas muitas vezes esquecemos das pessoas sem as quais esses livros não existiriam, que são os tradutores. Morreu recentemente uma tradutora americana, que era uma das tradutoras mais conhecidas do espanhol e dos escritores latino-americanos para inglês, e nós, nos obituários, lembravam, como todos eles, estamos a falar do Garcia Marques, do Vargas Llosa, etc., atribuíam, de certa forma, aos seus tradutores a repercussão do chamado boom, isto é, época, alguns dos anos 80, onde de repente esses escritores latino-americanos, o Vargas Llosa, o Garcia Marques, o Carlos Fuentes e outros, Cortázar, etc., se tornaram muito conhecidos fora do espaço hispânico. E, portanto, os tradutores são absolutamente fundamentais e têm tendência a esquecidos, porque geralmente não são figuras públicas, nem querem ser, fazem aliás o contrário de ser figura pública, que é estar em casa com dicionários à frente, a traduzir palavra a palavra e a pôr dúvidas aos autores quando eles estão vivos, ou aproveitar o facto de eles já não estarem vivos para descansar. Eu devo dizer que há pouco, estava a contar há bocadinho, que antes de ir para aqui tive que responder a umas dúvidas de um tradutor por causa de uma sessão onde vou participar de um seu livro de poemas em inglês, e ele fez-me perguntas que são tão boas que eu não sei responder, porque ele acha que o autor, por alguma razão, tem uma compreensão do seu próprio texto que eu, francamente, não tenho. Eu disse boa sorte. Boa sorte não pode. E, portanto, isto é admirável que alguém queira escolher, queira fazer disto vida, digamos assim. E quem conhece o currículo do RI nas traduções de português para o neerlandês, nós como é que dizemos holandês, o neerlandês, verá que está lá o cânon português e estão lá uns volumes novos, aliás. Muitos dos tradutores de várias línguas têm tido particular atenção a escritores atuais, vivos, alguns dos quais, aliás, comparecem neste livro, como a Dulce Maria Cardoso, o Viana Amaral, o Gonçalo Tavares e outros. Bom, tenho três conjuntos breves de notas sobre este livro e que têm a ver essencialmente com o percurso, com a história e com a literatura. Deixem-me só fazer uma nota prévia, que é
Há qualquer coisa ligeiramente embaraçoso, quando não incomodativo, em ler um estrangeiro a escrever sobre Portugal, como é, e mesmo será verdade, um estrangeiro a escrever sobre a Espanha, a França ou a Itália, porque evidentemente que um olhar de fora é um olhar que apanha, desde logo, aquilo que é para nós o clichê, o óbvio e às vezes o óbvio embaraçoso. Há duas coisas neste livro em relação a esse olhar. Por um lado, o clichê, o clichê em grande medida, porque tem uma parte de verdade, ou seja, muitas das coisas muitas das generalizações irritantes sobre os portugueses têm qualquer coisa de verdade. E, portanto, desse ponto de vista, por mais que nós possamos reagir mal que seja um estrangeiro a dizer-nos coisas que nós preferimos não ser, isso não faz essas observações menos verdadeiras. Em segundo lugar, e vou dar exemplos daqui a pouco, um estrangeiro tem a particularidade de reparar em coisas que nós não reparamos. Eu vou terminar daqui a uns minutos esta apresentação com as coisas que eu aprendi neste livro, coisas que eu não sabia sobre Lisboa. Eu vivo em Lisboa há 50 anos. Eu vivo em Lisboa e, portanto, conheço li suficientemente um bom número de livros sobre Lisboa, conheço os romances que o livro fala, já estive em muitos dos sítios, se não direi a todos, mas em 9/10 dos sítios, e há muitas coisas que não sabia, ou acho que não sabia, e é muito curioso que uma das expressões que é recorrente aqui ao contar histórias sobre Lisboa são expressões do género, pelo menos é o que consta, é o que se diz. Supostamente isto aconteceu, ou seja, há imensas mitologias sobre Lisboa, por exemplo, na onomástica, no nome das ruas, melhor dizendo, na toponímia, assim aqui é. Na toponímia há imensas dúvidas, e já vou falar de alguma delas. A segunda nota prévia tem a ver com essa ideia que aparece, que é a Páscoa, a palavra até usada, a alma de um povo. Olha lá. É muito complicado isto da alma de um povo, porque significa, mesmo nós que somos poucos, significa no fundo que nós somos todos iguais. Por exemplo, para qualquer frase mais ou menos verdadeira do género, os portugueses são melancólicos, aparecem 30.000 portugueses não melancólicos zangados, não se sentem. Mas há uma generalização, a generalização manifesta-se na música, na literatura, numa certa maneira de ser e numa certa maneira de viver as coisas, e essas generalizações são apoiadas em observações sempre detalhadas. O primeiro ponto é o percurso. O livro é constituído em torno de 8 percursos por Lisboa, portanto tem um lado de guia turístico, se quisermos dizer assim, embora um turista particular, um turista com um excepcional interesse pela história e pela literatura. Esses percursos são os percursos turísticos e não turísticos, com uma passagem obrigatória pelos sítios obrigatórios e por uma passagem opcional por sítios inesperados, alguns dos quais estão lá porque, não sendo sítios turísticos, são sítios que ganharam importância na literatura. O caso mais típico é Benfica, que não é uma zona turística de Lisboa, mas que é uma zona onde se passa boa parte dos romances de aventuras, numa certa fase. Portanto, o livro e o autor vão a Benfica por causa do abandono, de certa forma. Se calhar também foi ao Colombo, mas foi a literatura que os levou lá. Isto é um livro a dois, com fotografias e contexto. O livro vai mostrar, como eu dizia, todos os sítios que são icónicos e famosos na imagem de Lisboa, escolhendo boa parte daquilo que
sequer boa parte dos lisboetas gostaria de ver salientado. Estou a pensar numa certa zona de Lisboa onde há vários palacetes, vários deles são prémios de almoço, estou a pensar nos Jardins da Gulbenkian, estou a pensar na Avenida da Liberdade e na ideia, enfim, oitocentista do passeio público, uma pequena Paris, ficou em ponto pequeno, mas enfim. Ou até uma extraordinária observação sobre o Eden, o cinema Eden, que o Harry Lemons compara, diz que é alguma coisa entre um órgão de igreja e o Metrópolis de Fritz Lang. E é uma ótima, para quem vê um Metrópolis de Fritz Lang, um órgão de igreja, saberá que é uma ótima descrição do que é aquele estranhíssimo e lindíssimo edifício que foi durante tantas décadas no cinema. E assim por diante, os jacarandás e tudo que faz parte da mitologia do lisboeta orgulhoso de ser. Mas também aparecem uma série de pequenas observações que não são muito evidentes, são as observações de quem tem curiosidade pela cidade e não quer simplesmente passar de um ponto ao outro do seu Lonely Planet, ou o que seja, do seu guia turístico. Estou a pensar, por exemplo, num edifício que todos conhecem, mas que não é muito evidente, diria, para um estrangeiro, e que eu gostaria de ver aqui, que é aquela garagem arte nova para quem chega ao carro do lado direito. É um edifício lindíssimo, mas não é uma evidência como alguns de outros pontos de interesse que estão neste livro. Mas também há uma espécie de Lisboa Twilight Zone, uma espécie de Lisboa até central do ponto de vista geográfico, mas em que se entra e se está noutro mundo ou noutro século. Estou a pensar aqui nas passagens sobre a Sociedade de Geografia, sobre o Ateneu, sobre o Palácio da Independência, onde de repente se entra e se quase como um túnel do tempo e de repente está-se noutra época, ou noutro regime, ou noutro século, ou outro tempo e outra conversa, e isso é no centro da cidade, não são sítios longínquos ou distantes. E depois há uma coisa que eu gostei muito, porque não é muito costume os estrangeiros que escrevem sobre Portugal gostam de tudo, muitas vezes, ou pelo menos só deixam passar aquilo que gostam. E o Harry Lemons é verdadeiramente um lisboeta honorário no sentido em que embirra com aquilo que todos os lisboetas embirram. Por exemplo, com o Martim Muniz, com o Largo do Rato, enfim, e vai a outros sítios que não são provavelmente embirrações, mas que são sítios que não se manda um turista. Largo do Calvário, Ponte Redonda, enfim, vários sítios que não são exatamente do... mas essas embirrações são de quem viveu cá há 3 anos, nos anos 80, mas que o facto de haver essa embirração dá-lhe um toque de um nativo e não de um visitante, curiosamente. São os nativos é que embirram isso, quando diz, por exemplo, que o edifício da Caixa Geral de Depósitos lembra a cidade do Batman, Gotham. É bem visto. São as embirrações dos lisboetas. Isso eu achei muito curioso. São embirrações parecidas com as pessoas que vivem cá. Mas depois há aquelas coisas que não são nem fantásticas nem terríveis, mas que são reveladoras de uma época, ou do caráter nacional, ou do que quer que seja. Estou a pensar, por exemplo, no Campo Santana e no culto do Dr. Sousa Martins, por exemplo, não é a coisa mais evidente também para um estrangeiro se centrar, e é muito engraçado, não deve estar a querer morto, tem mais flores em Portugal. Há uma passagem breve, mas significativa, a um dos grandes fantasmas, diria eu, da cidade de Lisboa dos últimos anos, que foi, e ainda está hoje em estado de fantasma, de certa forma, que foi o desaparecimento da Feira Popular. Mais uma vez, isto é uma coisa que só interessa a um lisboeta. Tenho certeza que a minha família fora de Lisboa não tem interesse nenhum por estes assuntos.
E, portanto, é extraordinário que um holandês sinta estas coisas. Fala, evidentemente, também do edifício ao qual não ligávamos nenhuma e que se tornou, de repente, o edifício mais importante de Portugal continental e ilhas, que é o Panteão. Só se fala do Panteão, nunca ligámos nenhuma ao Panteão. Deixámos séculos até acabar as obras, foi tanto que ligámos às obras de Santa Engrácia, as famosas obras de Santa Engrácia, e de repente o Panteão causa petições, abaixo-assinados, concentrações, providências cautelares. Isso também é curioso. E depois há, passando agora para o segundo ponto, a maneira como isso se liga com a história, porque quando houve aqui uma pseudo-polémica, as nossas polémicas são todas um bocadinho pela rama, mas quando houve aqui um episódio da pseudo-polémica das estátuas, nomeadamente o ataque à estátua do Padre António Vieira, que é realmente uma escolha extraordinária, dentro de todas as pessoas que se pode atacar na história de Portugal, atacar o Padre António Vieira é uma coisa delirante, infelizmente a estátua ser horrorosa, mas isso enfim, desculpa o Presidente da Câmara do Porto, mas o gosto pessoal, cada um tem o seu, e em termos de estatuária, e não vale nada ao gosto pessoal, quer dizer, vale para o próprio. Mas há aqui uma série de impressões que o estrangeiro tem e que nós já não reparamos, por exemplo, para nós, agora começou a haver um bocadinho essa discussão, porque as discussões internacionais também chegam cá. O facto de nós termos uma Praça do Império é uma coisa que nós não problematizamos, não parece ser. Agora, outra grande discussão dos buchos, nós temos discussões extraordinárias, a discussão dos buchos, mas de facto é uma Praça do Império. O Império seria uma fase histórica que nós ultrapassámos, e portanto não. E no entanto, está, por exemplo, a outra é a Inquisição, nomeadamente também me parece que não é por acaso que um visitante, mais que um visitante, que um holandês que conhece Lisboa se centra, por exemplo, num episódio que eu devo dizer verdadeiramente descobri há 15 ou 16 anos, que foi o do massacre dos judeus, quando foi inaugurada a placa no Recife, do Teatro Nacional. Nunca tinha ouvido falar daquilo, nunca tinha ouvido falar daquilo. Evidentemente que essa sensibilidade para esse acontecimento histórico de alguém que vem da Holanda é bastante compreensível e é bastante curioso. E o outro é, evidentemente, talvez o acontecimento histórico juntamente com os descobrimentos, claro, lá como é que agora se pode chamar, eu continuo a dizer assim, que é o facto de que é o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa foi o acontecimento que teve a maior repercussão na nossa história. Teve uma repercussão filosófica. De repente, tornou-se um assunto que os filósofos da Europa discutiam. O Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa, o Kant escreveu sobre o terremoto de Lisboa, etc. Portanto, porquê sobre o terremoto de Lisboa? Não era propriamente a questão das placas tectónicas que eles discutiam, naturalmente. Eles discutiam a questão da razão, da finitude, da justiça, contestando, em alguns casos, a ideia de castigo, não é? Apesar de era uma das ideias que ocorreu logo. E é curioso, porque nós dizemos, de facto, as pessoas naquele tempo eram tão primitivas a dizerem que era um castigo de Deus. E depois nós tivemos uma pandemia há pouco tempo e ouvi pessoas a dizer, na televisão, inclusive a dizer, pois a natureza está zangada connosco. Como se a natureza fosse um filme da Disney. A natureza não tem sentimentos para com nenhum. Não é para connosco, não é para o mal.
não gasta disso, ele não está zangado connosco. Claro que nós fazemos coisas ao planeta e ao ambiente que têm consequências. Mas não vale a pena antropomorfizar obrigado, a natureza. E, portanto, isso é muito interessante. E depois, evidentemente, uma certa incompreensão àquilo que só pode causar incompreensão ou até troça por parte de um estrangeiro, e aqui não há troça, neste caso, que é uma interessantíssima até certo ponto, mas também melancólica até certo ponto, questão do sebastianismo. Não apenas o sebastianismo original, mas os sebastianismos, as réplicas, já falámos entre a morte, as réplicas do sebastianismo, porque muito depois de já não ser humanamente viável que o Dom Sebastião regressasse, continuou-se a esperar que se regresse, ainda agora na política portuguesa se espera regresse, etc. Continua, só pode ser